aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre médias. Vamos começar com a média aritmética. Para você tirar a média aritmética de dois números, você soma os dois números e divide por 2. Para tirar a média de três números, soma os três números e divide por 3. Então a média aritmética de n elementos é a soma dos n elementos dividido por n, dividido pelo número de elementos. Veja o exemplo. Considerando os números A1, A2, A3, até AN. A média aritmética, que nós podemos chamar de A, é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Então a média é dada por A1 mais A2 mais A3 até AN mais AN e dividido por N. Veja o exemplo. Calcule a média aritmética dos números 2, 5, 7 e 3. Para calcular a média, somamos e dividimos por 4. Então a média é igual a 2 mais 5 mais 7 mais 3 e dividido por 4. Ficamos com 17 dividido por 4, que é igual a 4,25. A segunda média que veremos é a média aritmética ponderada. É um caso particular de média aritmética. É a média em que algum número aparece mais de uma vez. Veja a segunda média. Vamos começar calculando a média aritmética entre os números 2, 2, 2, 6 e 6. São 5 números. Então, para encontrar a média aritmética, somamos os 5 números e dividimos por 5. Ficamos com 2 mais 2 mais 2 mais 6 mais 6 e dividido por 5. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, com 6, 12 e 6, 18. 18 dividido por 5 igual a 3,6. Mas essa média pode ser chamada de média ponderada, média com pesos. Notem que o número 2 apareceu 3 vezes, então podemos dizer que o número 2 tem peso 3. E o número 6 apareceu 2 vezes, o número 6 tem peso 2. Para calcular a média ponderada, nós multiplicamos cada elemento pelo peso, somamos os resultados e dividimos pela soma dos pesos. Vejam como fica. O número 2, como apareceu 3 vezes, tem peso 3, 2 vezes 3. E mais o número 6, que apareceu 2 vezes, tem peso 2, 6 vezes 2. E dividido por 3 mais 2, a soma dos pesos. 3 mais 2 igual a 5. Em cima temos 2 vezes 3, que é igual a 6, e 6 vezes 2, 12. 6 mais 12, 18. E 18 dividido por 5 continua sendo igual a 3,6. A terceira média é a média geométrica. Para você encontrar a média geométrica de dois valores, você multiplica os dois valores e tira a raiz quadrada. Para encontrar a média geométrica entre três valores, multiplica os três valores e tira a raiz cúbica. Então a média geométrica é a raiz enésima do produto de n elementos. Vejam como fica. Pegando os números A1, A2, A3 até a n. Para calcular a média geométrica, sabendo que são n números, tiramos a raiz enésima do produto A1 vezes A2 vezes A3 até a n. Veja o exemplo. Calcule a média geométrica dos números 1, 3 e 9. Como são 3 elementos, a média geométrica será a raiz cúbica do produto. Raiz cúbica de 1 vezes 3 vezes 9. 1 vezes 3, 3, vezes 9, 27. E a raiz cúbica de 27 é igual a 3. A última média que veremos é a média harmônica. Para você calcular a média harmônica entre, por exemplo, 3 elementos, você faz 1 dividido pela soma dos inversos desses elementos e dividido por 3, porque são 3 elementos. Vejam como fica. Vamos colocar 4 elementos agora, A, B, C e D. Para encontrar a média harmônica, fazemos 1 dividido pela soma dos inversos. 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, mais 1 sobre D. E tudo isso dividido por 4. Ficamos com média harmônica igual a 1 dividido por 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C, mais 1 sobre D, e dividido por 4. Vamos fazer alguns exercícios de médias.
Vamos começar com a média aritmética. Veja o exercício. A média aritmética de 5 números é 50. Sabendo-se que um dos números é 4, calcule a média aritmética dos 4 números restantes, retirando-se o número 4. Vejam só, nós temos a média aritmética igual a 50, média de 5 números. Desses 5 números, nós vamos retirar o número 4. Vamos chamar os outros números de A, B, C e D. Então, para encontrar a média aritmética, basta fazermos A mais B mais C mais D e mais o número 4, dividido por 5. Esta média é igual a 50. Multiplicando os dois lados por 5, ficamos com A mais B mais C mais D mais 4 igual a 50 vezes 5. A mais B mais C mais D é igual a 250 menos 4, subtraindo 4 dos dois lados. Obtendo assim, A mais B mais C mais D igual a 246. Temos aí a soma dos 4 elementos restantes quando tiramos o número 4. A média desses 4 elementos é dada por A mais B mais C mais D e dividido por 4. A mais B mais C mais D vale 246. E 246 dividido por 4, 61,5. Vamos agora fazer um exercício de média geométrica usando números. Veja o exercício. Sabendo-se que a média geométrica entre dois números estritamente positivos é 10 e que um destes números é 5, calcule o outro número. Para calcular a média geométrica, nós fazemos a raiz quadrada do produto dos dois números. Vamos chamá-los de A e B. Então a média geométrica vai ser a raiz quadrada de A vezes B. Nós sabemos que a média geométrica é igual a 10. Então ficamos com 10 igual a raiz quadrada de A vezes B. Substituindo, por exemplo, A pelo valor que ele deu, 5. Ficamos com 10 igual a raiz quadrada de 5 vezes B. Para calcular o valor de B, vamos elevar os dois lados ao quadrado. 10 ao quadrado igual a raiz quadrada de 5B, também elevada ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100, e a raiz será cancelada com o quadrado. Ficando assim, 10 é 100 igual a 5B. Dividindo os dois lados por 5, ficamos com 100 dividido por 5 igual a B. Descobrimos que B é igual a 20. Vamos agora fazer um exercício de média ponderada usando 3 números e 3 pesos. Vejam o próximo exemplo. Calcule a média aritmética ponderada dos números 1, 2 e 3 com pesos 5, 2 e 1, respectivamente. Para calcular, nós multiplicamos cada valor pelo respectivo peso, somamos os resultados e dividimos pela soma dos pesos. Então, a média ponderada vai ser dada por 1 com peso 5, 1 vezes 5, mais 2 com peso 2, 2 vezes 2, e mais 3 com peso 1, 3 vezes 1, dividido pela soma dos pesos, 5 mais 2 mais 1. Fazendo a conta em cima, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 1, 3. E embaixo, 5 mais 2 mais 1, 8. Fazendo a conta em cima novamente, 5 e 4, 9, e 3, 12. Temos 12 dividido por 8, que é igual a 1,5. Vamos agora fazer um exercício para calcular a média dos salários de uma certa empresa. Vejam o próximo exercício. Em uma empresa, o salário dos funcionários de um certo setor está representado na tabela a seguir. Notem que nessa tabela nós temos na coluna da esquerda o número de funcionários e na coluna da direita o salário desses funcionários. Temos então na primeira linha 4 funcionários que ganham R$500. Na segunda linha 3 ganhando 300, 2 funcionários ganhando R$200 e 1 funcionário que ganha R$1.000. Ele pede calcule o salário médio desse setor. Nós temos que tirar a média desses salários. Notem que vai ser uma média ponderada, uma média com pesos. Por quê? Por exemplo, o salário R$500 aparece 4 vezes, ele tem peso 4. Vamos então fazer o cálculo. A média ponderada vai ser igual a 4 vezes o salário R$500, mais 3 vezes o salário R$300, mais 2 vezes o salário R$200, mais 1 vez R$1.000. Embaixo, nós colocamos a soma dos pesos,
4 mais 3 mais 2 mais 1. Fazendo o cálculo em cima, 4 vezes 500, 2.000, mais 3 vezes 300, 900, mais 2 vezes 200, 400, e mais 1 vezes 1.000, 1.000. Dividido por 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Somando 2.000 com 900, com 400 e com 1.000, encontramos 4.300, que dividido por 10 é igual a 430. Então, a média dos salários, o salário médio, é R$ 430. Para encerrar, vamos fazer uma última questão de média aritmética. Veja a última questão. A média aritmética de 10 números é 127, sendo que um desses números é o número 13. Se trocarmos o número 13 pelo número 6, a nova média será... Bom, a média aritmética de 10 números é a soma dos 10 números dividido por 10. A soma desses 10 números vamos chamar de S10. Então, a média aritmética é igual a S10 dividido por 10. E nós sabemos que a média é 127. Então, S10 dividido por 10 é igual a 127. Multiplicando os dois lados por 10, encontramos S10 igual a 10 vezes 127, que é igual a 1.270. Agora, nós temos que trocar o número 13 pelo número 6. Então, nós vamos pegar a soma S10, retirar o número 13 e somar o número 6. A nova soma vamos chamar de S'10. É igual a 1.270 menos 13 mais 6, que dá 1.263. Para calcular a nova média, somamos os 10 termos e dividimos por 10. Então, a média vamos chamar de A'. É igual a S'10 dividido por 10. S'10 é igual a 1.263. E dividido por 10, 126,3. Com isso, encerramos a nossa aula de médias. Falamos sobre a média aritmética, a aritmética ponderada, a média com pesos, a média geométrica e a média harmônica. Até a próxima aula. Estudem bastante.